Olá pessoal, eu sou Vanessa Lima e esse é o meu canal. Hoje, o vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a cólica do recém-nascido. Bom, esse é um assunto que nos deixa um pouco de cabelo em pé, né? Os pais de cabelo em pé. É um assunto que muitas vezes a gente não sabe como recorrer, como enfrentar, e hoje eu venho nesse vídeo contar um pouquinho da minha experiência e de algumas coisas que eu fiz que ajudaram a passar por essa fase de uma forma um pouco mais tranquila, aliviar um pouquinho o desconforto do bebê. Então eu quero passar algumas dicas para vocês do que foi importante para mim nesse período. Bom, com o Benjamin, as cólicas apareciam no finalzinho da tarde, no início da noite. Era um choro bem intenso, ele ficava bem contraidinho, contraía as pernas, ficava bem vermelhinho. Você tenta oferecer o peito, o bebê não quer, você tenta acalentar e ninar um pouquinho, o bebê não aceita muito, aquele choro não para. Então, assim, você vai descartando algumas coisas, verificava a fralda se estava suja, se estava com cocô, xixi, qual era o desconforto. E muitas vezes não era nada disso. Então, eu descartava algumas possibilidades e entendia que aquele era um choro intenso, um choro de dorzinha, que era a cólica que estava chegando. As cólicas, elas são causadas por uma imaturidade do sistema intestinal do bebê. E isso, infelizmente, só vai tender a melhorar com o tempo. Conforme vai passando o tempo, essas cólicas, essas dores vão melhorando e aproximadamente no terceiro mês de vida do bebê, essas cólicas tendem a desaparecer. Foi o que aconteceu comigo. Os 3 primeiros meses foram com bastante cólica e após o terceiro mês de vida extrauterina, ele passou a ficar muito mais tranquilo e quase que sem nada de cólica. Bom, pessoal, no momento da cólica, o que eu fazia em casa? O que me ajudava? É isso que eu vou passar, as dicas que me ajudaram, eu quero passar para vocês. Primeiro, eu tentava manter a mais tranquilidade possível. É difícil porque nesse momento de caos, assim, de choro intenso, muitas vezes a gente fica tensa, mas manter a tranquilidade é essencial nesse momento. Se você tiver um suporte, um apoio de alguém que esteja junto com você na casa, seja o marido, né, o papai da criança, ou a sua mãe, vós, avós, tias, quem quiser que esteja em casa, se você sentir que você está mais tensa naquele momento e quiser passar para a pessoa, o bebê, pode ser que ajude bastante. Então, manter tranquilidade, isso vai fazer com que o bebê comece a se acalmar também. Ele sente a tranquilidade, você nina, coloca no seu colo, faz um balançar. Isso pode ser que ajude ele a passar por esse momento com mais facilidade. Fazer massagens na barriguinha do bebê. Então, movimentos circulares no sentido horário da barriguinha do bebê, eu fazia bastante massagem na barriguinha dele. Movimento de bicicletinha com a perna, então colocava ele deitadinho na cama e fazia o movimento da bicicletinha, da perna. Isso facilita a saída de gases e esse incômodo tende a passar. Uma coisa que eu fazia também bastante é enrolar ele numa mantinha, né? Fazer a técnica do charutinho. Isso faz com que ele se sinta mais ali protegido, se sinta apertadinho e remete ele à memória da vida dentro do útero. Então isso faz com que ele comece a se acalmar um pouquinho mais, lembrando da vida intrauterina. O charutinho facilita e ajuda bastante, foi uma das coisas que me ajudou bastante nesse momento. Usar compressas mornas. Essa foi, assim,
seria a dica mais valiosa que eu posso passar para vocês, que ajudava muito nesse período de cólica, nesse momento de cólica. Hoje eu sei que existem compressas próprias para bebês, né? Para você enrolar na barriguinha do bebê, uma bolsinha de compressa quente que você pode comprar específico, mas eu não tinha no momento. E o que eu usava era uma bolsinha assim de gel, no qual eu aquecia um pouquinho no micro-ondas. Essa daqui você pode usar tanto no micro-ondas quanto em banho-maria. Eu aquecia um pouquinho no micro-ondas, sentia que ela estava morninha, cuidado, porque a pele do bebê é muito mais sensível, cuidado para não queimar a pele do bebê. Então é uma compressa morna, você aquece um pouquinho, sente a temperatura dessa bolsa, enrola num paninho e coloca na barriguinha do bebê. Coloca ele deitado, né, de barriguinha para você, barriga com barriga. Isso ajudava muito e ele se acalmava assim muito rapidamente. Então essa é uma dica bem valiosa e essa bolsa me acompanhou por um bom tempo. Sempre que eu sentia assim aquele desconforto, colocava e logo ele adormecia, se acalmava, aquela cólica passava bem mais rápido do que com as outras técnicas que eu usava nesse momento. A posição do bebê também, coloque ele de barriga para baixo, isso pode facilitar nesse momento. Então você pode usar aqui o seu antebraço, colocar o bebê virado com a barriguinha para baixo e ficar nessa posição, ou deitar numa poltrona ou na sua cama e colocar o bebê também de barriga com barriga. Isso aquece também essa regiãozinha da barriga. Meu marido sempre pegava ele nesse momento de pico, o papai pegava e tentava acalmá-lo, e logo o Benjamin adormecia no colo dele. E quando eu pegava o Benjamin, ele estava assim, com a barriguinha super quentinha, o papai também estava bem aquecido nessa região. E o que eu pude ler que os homens, muitas vezes eles têm, né, os homens têm uma temperatura corpórea, acho que um pouco mais elevada do que da mulher. Então aquece essa regiãozinha e a dor tende a passar logo. As experiências que eu tive e as dicas que foram importantes para mim, eu quis compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, compartilhe o canal e ajude a alcançar um maior número de mamães e papais que estejam passando por esse momento.